Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai falar então sobre o marketing olfativo e o registro de marcas. Eu trago uma convidada muito especial aqui para vocês, que é a Júlia. Ela trabalha com isso e eu espero que esse papo seja. Eu espero não, vai ser um papo muito interessante sobre marketing olfativo. E registro de marcas também. Deixa que eu vou convidar. Vamos lá. Olá, Oi! tudo bem? Tudo! Eu tava dando uma introduzida, Júlia, para o pessoal já ficar a par com relação ao nosso tema da live de hoje, mas a gente já reiterou também no Instagram sobre. Sim, E vamos lá. O nosso assunto então hoje é como o marketing olfativo faz parte da vida das pessoas, o que que é isso? E em conluio com o processo de registro de marca, né? O que que dá para ser registrado, o que que não dá para ser registrado. exatamente. Então, eu gostaria de te perguntar, Júlia, primeiramente, seja bem-vinda, né? Obrigada, muito obrigada pelo convite, inclusive, fiquei muito feliz. É sempre uma ótima oportunidade poder falar sobre isso. Eu sei que é um assunto que tem muitas. Às vezes as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, tem muitas dúvidas. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, esclarecer, apresentar, é sempre uma honra. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a tua presença aqui. E vamos começar com uma pergunta que eu acredito que seja um tanto complexa, mas não, na realidade existem vários caminhos. Como uma marca ela pode se tornar única com relação ao nosso tema de hoje? Tá. É, realmente, existem vários caminhos, né? Existe toda uma construção. Então, quando você está iniciando uma marca, você pensa, principalmente como empreendedor, né? Você pensa nos mínimos detalhes, em todo o propósito que aquilo tem, nas diferenciações que só você sabe, né? E aí você precisa passar isso para o mundo. Então, eu digo por mim, quando eu criei a Límbica, minha marca de velas aromáticas no começo, eu pensava, tá, mas o que que vai trazer de diferenciação? Eu sabia, mas passar isso para as pessoas exige diversos elementos, né, diversas estratégias, e inclusive legais, né, como o registro de marca também é uma desses métodos, para você fazer com que o consumidor, com que o público, a massa, perceba a sua marca de maneira única. Então, puxando a sardinha aqui para o meu lado, como que a gente torna uma marca única, né? Através do cheiro. Como que a gente faz isso? Eu queria que quem estiver aqui na live e pensar em como que marca, né? Que cheiro te remete a que você já lembra de bate pronto, né? Então, por exemplo, você tá no shopping, existe sempre aquele cheiro do shopping, você não sabe de onde vem e às vezes você nem lembra exatamente de qual lugar, mas você associa aquele cheiro ao shopping, ao determinado andar, aquele lado ali daquele corredor tem aquele cheiro. Então, você nem precisa ver, você só sente e você já reconhece. Isso torna algo único, né? Então, aqui, não sei se todos aqui conhecem, mas existe a M. Martin, que é um dos grandes cases do Brasil. É uma loja de roupa de cama, né, enxoval. E ela tem uma identidade olfativa, que é o que a gente chama que é a fragrância exclusiva, né? Como se fosse a identidade visual, só que é um cheiro exclusivo. É uma identidade olfativa, assim, fantástica e é um case de sucesso absurdo. Todo mundo quer o cheiro da M. Martin, porque é o cheiro de casa de gente rica, né, que fala, é um cheiro que traz conforto. Então, olha que interessante, para a M. Martin, como uma marca de enxoval, né, de roupa de cama, por exemplo, que vende isso, ela vende um status, né? Um cheiro de casa de rico, é um cheiro delicioso, é um cheiro confortável. Inclusive, eu tenho até um exemplo aqui de uma das minhas clientes, que a gente estava fazendo uma reunião para iniciar a identidade olfativa dela, e ela chegou com um exemplo que a irmã dela estava fazendo um enxoval, e aí ela ganhou algumas roupas de cama, né? Um dos presentes era da M. Martin, e aí, obviamente, vem aquele cheiro maravilhoso. E Uhum. ela falou que quando sentiu o cheiro, teve toda aquela, que delícia tal.
E na percepção dela, ela falou, eu sei que tinha alguns materiais aqui, ali, que eram até melhores do que da M. Martin. Só que eu fiquei com a sensação de que aquele era o melhor. Então, aquela percepção de qualidade também é um impacto absurdo, né? Então, como você torna uma marca única? Primeiro, você define muito bem os seus elementos, né? A sua história, o que vai te diferenciar e transmita isso nos seus elementos também, né? Então, se você quer tornar a sua marca única, não use o cheiro da M. Martin. Então, converta isso no seu cheiro e crie a sua própria experiência. Ótimo. Meu Deus, esse exemplo é muito interessante, né? Porque com o cheiro a gente pode tornar uma marca única. Eu sempre me lembro da Melissa, que assim, em qualquer calçado, em qualquer lugar que tu sentir aquele cheirinho, tu vai lembrar da marca. Então, querendo ou não, com o cheiro tu torna a marca única, né? Isso. E E é puxando pro meu lado agora, Isso, por favor. tem a questão do registro também, né? Porque acaba que tu protegendo a marca, tu vai torná-la única também, ninguém pode roubá-la de ti. Então, na realidade, são vários fatores, né? Mas esse em especial em questão é muito específico e são poucas marcas que utilizam ainda, Exatamente. né? Exatamente. Quando eu tive essa noção também, que inclusive marcas que estão aí há uns anos no mercado, que estão alcançando uma certa proporção e não tomam esse cuidado de registrar a marca, acabam perdendo, às vezes, né, o logo ou o próprio nome, isso impacta também nas outras coisas, né? Então, tudo que a gente desenvolve em cima disso acaba sofrendo essa consequência. Então, imagina, você faz toda essa construção para trazer a sua marca com uma personalidade única e aí você perde tudo porque não registrou. Então, acho que foi por isso que principalmente nasceu essa nossa conversa aqui, né? Porque as duas coisas estão relacionadas. Exato, E, exato. né? E com relação ao registrar o cheiro, né? Teve até uma seguidora que me questionou, numa caixinha de perguntas que eu fiz, se tem como registrar o cheiro. É interessante essa pergunta porque o cheiro em específico não tem como registrar. Ainda, como a gente já havia conversado, é uma questão que não tem muita regulamentação em cima disso, né? Da identidade olfativa. Mas o logotipo, sim. Então, isso tem como registrar o logotipo da tua marca, ou daqui um pouco, se for feito um logotipo para o perfume em específico, daí sim. Mas o cheiro em específico não tem como registrar. Uhum. E é o que a gente conversou, esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que já é válido falar sobre isso, que o cheiro, por mais que a gente não consiga registrar, é importante quando você vai investir numa empresa que vai fazer esse desenvolvimento, você saber que aquilo está resguardado pelo menos contratualmente ali entre você e a empresa, para que só você tenha acesso, só aquela fragrância seja somente sua, né? Então é o que eu faço por aqui. Então, no momento que a gente desenvolve aqui o projeto, né, para criar uma fragrância do zero, quando eu passo isso para o laboratório perfumista, eles me retornam com algumas opções. Aquela que é definida, que realmente vai ser a identidade olfativa, ela é rastreada por um código. Então, esse código é exclusivo daquele cliente. E isso a gente coloca no contrato, que ele pode ter acesso quando ele quiser e eu só vou fornecer aquela fragrância para ele e para mais nenhum outro. Então, esse é o respaldo que a gente tenta dar. Porque realmente, falando aí de INPI, a gente não conseguiria fazer esse registro, mas tenha pelo menos a certeza que o lugar que você está desenvolvendo a identidade olfativa já te fornece essa segurança, porque pelo menos você sabe, né? Aqui, falando aqui na minha visão, quando eu tenho o acesso aos perfumistas, né, às fragrâncias das empresas que me atendem, eu sei que eles me fornecem essa segurança. Então, agora, a partir de mim, eu tenho que passar isso para o cliente. Falar assim, ó, essa fragrância aqui, só eu tenho acesso, só que a minha empresa tem acesso. E aí, através da minha empresa, só a sua tem acesso, né? Então, é como se fosse um acordo, mas é muito importante ter isso direitinho em contrato, porque para segurar sempre as partes, né? Tu sabe que isso é uma proteção muito boa. Lógico, seria maior se tivesse uma questão de registro, né? Sim. Tipo, nos Estados Unidos isso é possível. Aqui ainda não.
Mas eu acredito que no futuro, daqui a um pouco, a gente possa ter isso, né? Até para que outras pessoas não possam roubar, né? Essa fragrância. Porque daqui a um pouco a gente sabe, né? Que a gente sempre tem concorrente. E daqui um pouco pode ser que tenha um que outro que queira roubar aquela fragrância, porque o negócio está indo bem, porque o negócio é reconhecido. E aí é bom estipular isso em contrato também, né? Para Sim. ter um certo sigilo também. Sim, com certeza. Até falando sobre isso que você mencionou dos Estados Unidos, lá fora, tanto Estados Unidos quanto Europa, eles estão muito mais avançados no marketing olfativo do que aqui no Brasil. Mas assim, anos-luz do Brasil. Isso aqui, isso aqui está engatinhando muito ainda. Tanto que não é à toa que quando a gente fala sobre esse assunto aqui, as pessoas muitas vezes nunca ouviram falar, não entendem o que que é. Então, algo que é culturalmente muito forte lá fora, na Europa principalmente. Então, acredito que por isso que eles já estão mais habituados por lá, né? Aqui a gente ainda peca, a gente peca não. Existe uma carência, uma escassez de muita coisa, de forma geral, inclusive para quem trabalha no mercado. Então, acredito que é algo que tá em evolução, evoluindo. Desde o meu primeiro contato com marketing olfativo e tudo mais, até agora, as coisas já evoluíram bastante. No começo era muito mais escasso, assim, diversas coisas. Então, acredito que vai caminhar para isso, sim. Principalmente porque a experiência sensorial é algo que vem sendo cada vez mais evidenciada e provada a sua importância, a sua relevância para a prosperidade da marca e tudo mais. Então, acredito que vai ser, com certeza, como que se diz? Uma consequência. Sabe que agora falando sobre isso, eu li em alguns artigos que a questão do cheiro remete até inconscientemente, psicologicamente, a pessoa, né? A questões de infância ou de outras vivências que ela teve e que aí fazem com que ela vá lá e compre aquele determinado produto ou serviço por conta Sim. disso. Sim, é um negócio totalmente afetivo, totalmente. Sim. Você falou da Melissa, né? Aham. A Melissa, pra mim, tem cheiro de infância. Então, sempre que eu passo por uma loja, eu lembro de Sim. quando eu era pequenininha e usava Melissa, aquele cheiro que Aham. fica mais de ano, né? Não sai. Sim. Então, é um negócio completamente afetivo e é por isso que ele é tão poderoso, assim, né? É por isso que tem Uhum. esse potencial gigante, porque a gente está falando de despertar uma sensação e consequentemente uma emoção e que aquela pessoa ela relacione, né, aquele cliente ele relacione uma emoção muito positiva à experiência da sua marca. Então imagina, ela entrou num lugar, sentiu um cheiro delicioso que ela não vai associar a nenhuma outra, eu sempre falo isso, tá? Então assim, às vezes a pessoa tem lá, eu quero usar o cheiro da Melissa, mas então, o cheiro da Melissa a pessoa vai associar a Melissa. Ai, Martã, não a sua marca, né? Sim. Então, é por isso que você, mesmo que não seja algo muito exclusivo, que nem a gente estava conversando agora há pouco, né? Mas algo que não seja igual a outra, muito famosa principalmente, para quê? Para que a pessoa tenha uma experiência ali o mais única possível, né? Não fique Uhum. relacionando a outras opções e que aquilo desperte uma emoção crua, vamos dizer assim. Então, ela sentiu aquele cheiro ali, o que que ela já vai relacionar de bate-pronto? Um aconchego, algo, uma energia, assim, uma disposição, depende do que você quer trazer ali para o seu ambiente, para a tua experiência, isso vai depender, né? Mas a gente está falando diretamente do afetivo, né? Do Uhum. emocional. Então, é por isso que precisa tomar muito cuidado também. E aí, falando na Melissa, é isso, assim, é o cheiro da infância, aquela coisa do sapatinho, né? Que, enfim, inclusive a gente até fala que quando a gente sente o cheiro, a gente fala não, né? Cientificamente comprovado. A gente sente o Sim. cheiro, o coração dispara, coisa de um segundo, menos de um segundo já vem uma memória. Então, essa reação fisiológica, ela é real. Isso todo mundo Sim. sabe, todo mundo vive, Sim. né? Então, a gente só precisa parar para pensar como que a gente traz isso para nossa marca de uma maneira autêntica e que vai Uhum. trazer retorno, obviamente, né? Sim. Financeiramente para a construção da marca no futuro. Sim. E até falando dessa questão financeira, a parte do registro da marca também traz isso, né? Porque acaba que tu tem uma marca exclusiva
e qualquer outra pessoa que utilizar aquela marca, automaticamente ela tem direito sobre o que aquela outra marca teve de lucro, digamos assim, daquela empresa que utilizou o nome de outra. Por exemplo, eu tenho a minha marca registrada e aí eu encontrei uma outra marca com o mesmo nome que o meu, então automaticamente todo o lucro que aquela marca teve, eu posso É seu por solicitar direito. isso. Isso. Entendi. Então, acaba que financeiramente também, e fora negociações, assim, com relação a franquias, a ceder o nome da marca e tudo mais. Mas, enfim, voltando um pouco mais nesse assunto, tu comentaste agora há pouco do teu início, né, no Isso. marketing olfativo. Como é que foi, assim? Uma Ah, loucura. foi. É uma loucura. Um negócio meio no acaso, assim, pra ser muito Sim, sincera. Eu vou tentar sim. resumir, mas eu comecei, como eu falei, com a Límbica, né, minha marca de velas aromáticas, então eu fazia somente velas aromáticas. E, enfim, estava muito ligada nesse universo das fragrâncias, né, dos produtos aromáticos. E Uhum. aí, enfim, tava só fazendo vela e eu fazia uma vela que ela era num formato diferente, né? Ela tinha, era feito num cimento, a base de cimento e a vela em cima. E Ah, aí, na época, um colega meu trabalhava no G1 aqui da região. Ele precisava fazer uma reportagem, ele gostava muito porque eu sou gestora ambiental de formação e eu não, né, não exercia carreira. E eu fiz essa transição, né? Comecei a fazer as velas. E aí ele achou muito legal e falou: ah, vamos fazer então uma reportagem para falar sobre as velas, que elas são diferentes, tinha toda uma pegada diferenciada. A cera, na época, que hoje em dia ela tá mais comum, mas na época ela era diferente porque ela tinha 50% vegetal e 50% parafina, então na época era algo já diferente, né? Hoje em dia a gente ainda tem ceras muito melhores, mas enfim, isso também era um diferencial na época, além do formato. E aí eu já trazia do meu jeito a parte das sensações. Então, assim, eu ia vender uma vela, eu só frisava na sensação. Eu não ficava falando, olha, aqui tem notas de jasmim, de já. lírio. Não falar. Eu falava, ó, Sim. a sensação é isso, isso. Eu até posso falar, tem um lado você vai sentir um, sei lá, um limão, uma lavanda. Mas Uhum. o principal vai ser a sensação e você vai usar no momento que você vai meditar ou antes de dormir ou na hora de um banho. Então eu consegui encaixar trazendo a sensação e de forma aplicável, né? E aí, como eu batia já muito nessa tecla da questão da sensação, ele falou: tá, então você consegue me indicar alguém para dar um respaldo do que você está falando? Eu falei sim. E dei o nome de uma pessoa que eu já acompanhava, que é especialista em marketing olfativo. Mas assim, eu acompanhava porque eu gostava dela como autoridade falando sobre o assunto, né? Não tinha Sim. intenção. Eu falei, não, nada a ver isso comigo. Uhum. Nada a ver. Aí indiquei, essa pessoa aceitou, participou, né? Deu toda a parte intelectual dela sobre o assunto e me Uhum. convidou para participar do workshop dela sobre marketing olfativo. E eu falei, então tá, eu vou, né? Vou de cabeça aí. Mas eu fui sem pretensão. Nesse workshop, que foi mais ou menos um curso, porque duraram várias semanas. Nossa, foi assim, a cabeça abriu totalmente pro negócio. Eu falei, meu Deus, é a junção das duas coisas que eu adoro, que é a parte da perfumaria, né? Então, as fragrâncias e tudo mais, que é inspirador demais, é assim, encantador estudar sobre perfumaria. E a junção com marketing e branding, experiência do cliente, porque eu estava estudando isso para aplicar na minha marca, né? Então, eu amei estudar sobre marketing. Eu falei, é a união das duas coisas, muito incrível. E aí, desde então, falei, é isso que eu quero. E assim, foi uma paixão, porque eu via, fez muito sentido tudo, assim, sabe? Desde a primeira aula prática, falei, nossa, faz muito sentido, isso aqui precisa ser propagado pro mundo, né? Então foi aí que começou. Agora eu vou te confessar que eu conheci a Júlia na rede vizinha. Assim, É proibido o nome, né? na rede vizinha. E ela falou tão bem do assunto, né? E eu não sabia. Eu não sabia que existia isso. Pois Sou é. bem sincera, assim. E é algo que se tu comentar com as pessoas hoje em dia, elas não têm essa noção.
Então, realmente é uma mensagem e um trabalho que precisa ser levado adiante, sabe? E eu acho, assim, muito, muito legal. Parabéns pela iniciativa e Obrigada. espero que continue crescendo muito mais o teu negócio. E agora, voltando para a parte das fragrâncias e dos perfumes, como que se dá esse processo de criação do perfume, assim, da marca? É um processo que demanda muito lado criativo, né? Tem todo um estudo de marca, né? Então, assim, começar do começo. Quando a gente fecha um projeto, vamos começar a criar uma fragrância. Então, existe um primeiro encontro, né? Uma primeira reunião, que é o momento que a gente vai conversar sobre tudo. Então, sempre falo para o cliente, não economiza nos detalhes, me conta tudo. É um dia que eu pego assim, sem pressa para conversar. E eu preciso entender como que nasceu a marca, qual que é o propósito, porque é engraçado que cada pessoa que eu converso conta algo diferente. Então, assim, nunca teve duas marcas que me falaram a mesma coisa, sabe? Ou algo próximo. Tipo assim, duas marcas de roupa e foram coisas parecidas que elas falaram. Não, então sempre cada uma tem um propósito, uma história muito diferente uma da outra. E isso inspira com que as fragrâncias sejam muito diferentes umas das outras, né? Pode ser duas marcas que vendam lingerie feminina, né, moda íntima, mas são duas histórias diferentes, sempre. Então, é por isso que essa primeira reunião acho que é a mais importante do projeto. Então, eu vou conhecer tudo, eu vou precisar entender o cliente. Então, quem é aquela pessoa que ela está atendendo? Qual é a faixa etária? Porque, de repente, se a gente quiser trazer uma sensação para um público jovem, é um tipo de cheiro. Para um público mais maduro, é outro tipo de cheiro. Mesmo que seja alegria, mesmo que seja conforto, aconchego, são coisas diferentes. Então, existem uma. Cada faixa etária tem uma percepção diferente ali do que a determinada sensação, né? Então, tudo isso impacta. Conhecer esses pontos principais da marca. Preciso entender o que ela quer construir como experiência também, de forma geral, né? Que geralmente a marca que ela já vem querendo criar uma fragrância, ela já tem muito claro o que é a experiência e qual que ela quer trazer. Então, isso já está muito atrelado, né? Então, isso a gente já pega também. Aí, enfim, essa primeira conversa depois começa a parte do interno aqui, né? Então é todo o trabalho criativo de, tá, então eu tenho essas informações, a marca é assim, assim, assado, a gente tem essa história, são essas sensações que a gente quer despertar. Quais são as notas olfativas do perfume? Que tipo de composição esse perfume tem que ter para despertar aquilo ali, né? Então, vamos supor, feminilidade, mas vamos supor, uma marca de roupa feminina e ela quer trazer feminilidade, elegância e feminilidade e elegância para uma mulher que seja aí de 35, 40 anos. Então vamos colocar uma nota de jasmim combinada com alguma madeira um pouco mais elegante, né, para trazer uma seriedade que combina com a mulher madura. E também a madeira sempre traz uma elegância. Então, assim, é essa a linha de raciocínio. Eu faço toda essa curadoria, tanto entender a marca quanto selecionar as notas olfativas ali daquele perfume. E aí eu seleciono, claro, o trabalho de montar a fragrância, de criar, é o do perfumista, o químico perfumista especializado nisso, que trabalha no laboratório. Então eu envio tudo isso para eles. Mas antes disso, eu sou como se fosse a designer olfativa. Então eu vou criar tudo aquilo ali, né, entendendo a marca, passar todo esse briefing para eles com as notas que eu quero. Então eu falei, ó, essa marca, essa identidade visual, esse é o nome, esse é o contexto geral. E aqui a gente vai trazer as notas A, B, C, porque eu quero trazer isso para essa marca. Então, toda essa visão criativa e de contextualizar é meu trabalho. Eu passo isso para o laboratório perfumista e eles daí me retornam depois com as criações, né? E é assim que eles me retornam, eu avalio todas elas, que geralmente, né, são 3, 4 opções. E dependendo do projeto, a gente ainda trabalha com mais de um laboratório, né, para ter uma certa diversidade. E aí, enfim, eu passo o pente fino novamente quando chega, e aí sim eu apresento para o cliente. E aí, quando eu apresento para o cliente, tem toda uma contextualização, eu falo, ó, então essa vai trazer mais isso. E aí, claro, são 3 opções, geralmente, que a gente apresenta. E aí, Eu cada ia opção, ela perguntar. três, assim, uma vez aconteceu 4, eu apresentei 4, porque eu falei, não consigo decidir, vou ter que jogar essa bola para cliente. Uhum. Mas geralmente de 3 a 4, não mais que isso, porque senão confunde, a pessoa fica com o olfato saturado, não dá muito certo. E muita opção não dá, né? Então, são 3 muito bem centradas ali.
e geralmente elas trazem propostas diferentes entre si. Então, num projeto, às vezes, o cliente quer feminilidade, quer aconchego, quer elegância, muita coisa. E eu falo, tá, então vamos tentar aqui 3 opções. Cada uma vai ser forte em uma desses lados, né? E aí você vai avaliar, enfim. Essa apresentação eu contextualizo bastante para as pessoas conseguirem sentir. Porque assim, antes de eu entender, e claro, eu estou sempre treinando meu olfato, mas antes de eu entender sobre isso, eu senti uma fragrância, mas se não tiver um contexto, se não tiver entendendo onde ela está se encaixando ali, eu não vou saber escolher. Então aí eu vou pelo meu gosto pessoal, né? Por mais que a gente tenha desenvolvido, feito todo o projeto de identidade olfativa, se eu não estou entendendo ali as diferenças entre elas, fica ali uma escolha pelo gosto pessoal. E eu quero que a pessoa escolha sabendo o contexto, o motivo dela estar escolhendo aquilo ali e que ela saiba depois falar sobre isso, né? Então a minha fragrância ela é assim, assim, assado, porque, né, enfim, fica mais fortalecido o processo. E eu fiquei curiosa com relação a essa correlação. Por exemplo, eu quero tem uma marca de roupas ali que tu deu o exemplo, e eu quero traduzir através do cheiro a minha feminilidade. Uhum. Como é que tu linka isso com os tipos de perfumes que existem? Existe uma relação, é um negócio muito empírico, né? Então, assim, existe uma relação das flores com esse lado feminino. São todas as flores? Não. Tem flor que ela tem um cheiro mais pungente, assim, mais cítrico, ou de repente até mais fresco. O lírio do vale, por exemplo, é uma flor que quando ela tá numa fragrância que tem muito lírio do vale, né? Ela vai ser mais verde, mais aquela coisa mais fresca, sabe? Uhum. E quando você tem um jasmim, uma rosa, um ylang-ylang, aí você traz essa parte mais sensual, por exemplo. Então, vai depender de conhecer o cheiro isolado de cada uma delas e aí estudar e entender. Então, assim, como que eu sei o que vai trazer a feminilidade? Porque eu já sei, já estudei que o jasmim, a rosa, o ylang-ylang, eles trazem a feminilidade, a sensualidade, tudo mais. Mas como que eu vou escolher? Qual que é a melhor opção? A gente sempre então vai trazer eles, se a gente quer a feminilidade? Não. Então, se eu quero para uma mulher mais madura, talvez eu trabalhe com a rosa. Mas se eu quero para uma mulher jovem, a feminilidade, a sensualidade, ela vai ser, talvez nem seja uma flor, seja algo mais adocicado, puxado para baunilha, para fava tonka. Então, você vê que é um negócio que eu sei porque eu vou estudando e a gente vai treinando o olfato, mas é algo empírico, assim, tá no inconsciente coletivo. A gente, como ser humano, associa o cheiro de limão, de laranja, bergamota, cheiros cítricos, ao frescor, à sensação de limpeza. Porque ninguém sente um cheiro de baunilha e associa a limpeza. A gente associa Uhum. a, de repente, uma comidinha ou um aconchego, alguma coisa assim, Uhum. né? Então, deixa eu só, que acho que deu uma travadinha aqui. Então, nesse sentido, entender o inconsciente coletivo das pessoas, né, do que os cheiros que elas, os aromas que elas associam e as sensações. E aí conhecer cada um deles isoladamente. Daí é um trabalho assim que vai levar anos para eu conhecer todos. Sim, porque sim, eu acredito que deve existir uma gama, né, enorme de tipos de perfumes, enfim. Mas é muito interessante, sabe, essa parte dos perfumes, assim, e como tu linka com a marca em si, com o propósito da marca, né? Sim. Isso, puxando para o registro de marca, não tem muito o que falar, porque efetivamente não tem como registrar o cheiro, né? O que tem para garantir a marca é realmente o logotipo, enfim. Mas essa parte em específico do estudo, assim, eu achei muito, muito interessante. Sim, Então, inclusive, só para complementar o que eu falei, muito da aromaterapia, que daí é outra ciência, né? Mas a aromaterapia são os óleos essenciais. Muito da aromaterapia a gente também pode aplicar no marketing olfativo, porque a gente está falando dos aromas, né, da pois natureza. é. Então, se a gente usa uma lavanda para acalmar, para trazer
sensação de acolhimento, de relaxamento, abaixar os ânimos. Então, isso faz sentido pra gente também aqui no marketing olfativo. Muita coisa dá pra derivar da aromaterapia, sim, também, tá? Sim, e isso eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar mais sobre, porque na realidade, enfim, isso é outro assunto também que eu quero trazer para o meu Instagram. Tem muita correlação até com as cores, né? Essa questão do inconsciente, o que remete à pessoa, né? E tem correlação com o cheiro, obviamente. Tem. Então, é muito interessante. Tem É muita muito... relação. A gente fala que as cores têm cheiros, né? E os cheiros têm cores também. Então, isso é um ponto, inclusive, que diferencia quando a gente está criando uma fragrância. Vamos supor, a gente precisa trazer uma sensação de limpeza. Limpeza é cítrico, na maioria das vezes, que vai promover esse tipo de sensação. Mas, de repente, tem um determinado cítrico que ele vai ser muito. Como que eu posso explicar isso sem parecer estranho? Um cheiro de limão, por exemplo, ele vai puxar pro verde, né? Teoricamente ali, Uhum. você vai sentir, ou até mais para um transparente, algo do limão, aquela coisa Sim, azeda. Se eu sim. pegar uma laranja ou uma laranja, um grapefruit também, que é a toranja, ele vai puxar pro alaranjado, pro vermelho. Isso não tem como eu explicar aqui, talvez não sei se as pessoas estão conseguindo assimilar, Sim. mas na hora que a gente sente, a gente consegue perceber que tá, eu tenho uma cor bem laranja, bem quente, um laranja, um vermelho, algo assim, verão. E eu sinto um cheiro que vai me levar pro verde, uma natureza, né, um cheiro de grama, ou um cheiro de limão mesmo, não faz muito sentido. Tem uma, que é o que a gente chama de sinestesia, se não me engano, eu tô confundindo a palavra, mas é quando a gente tem essa relação dos nossos sentidos, né? Então, é quando, como a gente fala, eu senti o gosto de tal coisa, que eu via, eu consegui sentir o gosto, ou eu senti o cheiro de tal Ah, coisa, sim. sabe? Se eu não Uhum, me engano, é sinestesia o nome, se eu não estou enganada. uhum. Sim. Então, é mais ou menos abordando também essa pegada da Uhum. sinestesia. Não, é muito interessante, assim. É algo que precisa ser estudado e eu super recomendo para quem tem negócio, né? Para que aplique nos seus negócios, porque eu acredito que traga um retorno gigantesco para a marca, né? E traz uma marca mesmo dentro da própria marca, um diferencial, Exato, eu diria, exato. né? Dentro da marca. E qual que é a reação quando tu entrega para os clientes, assim? Eles devem falar, meu Deus, era isso que eu estava pensando. Sim, sim. É muito difícil, na verdade, pelo menos nunca aconteceu comigo de, ah, não, não gostei, quero outra. Então é Sim, sempre assim, uau, é sempre uma dúvida para escolher. Então eu mando só três e mesmo assim tem cliente que fica às vezes alguns dias para escolher, porque, sim, enfim, são várias possibilidades ali, né? Então são sim. às vezes de um cheiro para o outro, uma fragrância para outra, vai mudar muito a pegada, a proposta, então a pessoa fica ali naquela dúvida, mas é sempre um resultado assim muito satisfatório. A pessoa sempre fala: "Ai, tô tão feliz com o meu cheiro, todo mundo tá amando, nossa, todo mundo perguntando". E aí é isso que vale, né? Porque, é claro, eu quero ver a Sim. satisfação do meu cliente, mas eu tenho Uhum. certeza que o negócio deu certo quando eu tenho o feedback do cliente e do meu cliente. Que aí eu sei Sim, que o trabalho foi bem feito, né? sim. Então, e é engraçado trabalhar com isso, porque existem pessoas que são muito conectadas com cheiros, assim, é, Uhum. de maneira, nem tô falando de maneira profissional ou porque tem uma marca, mas porque é uma pessoa que ela é muito conectada, então ela é muito sensível a cheiro, então ela sente o cheiro, ela já tem gente que assim quer andar com um sprayzinho mudando, né, aromatizando tudo, Sim. porque é muito sensível a isso, né? Então, Aham. e é engraçado quando eu atendo essas pessoas porque eu passei a ser assim agora que eu trabalho com isso, porque eu não era essa pessoa, eu era, né, normal, Sim. assim. Tinha coisa ou outra que eu percebia, que me incomodava, mas tem. E é engraçado que a pessoa assim, ai, eu quero esse cheiro disso, porque eu lembro da minha infância, porque é muito bom. Então você vê que tem um lado emocional absurdo. É muito mais um Sim. trabalho afetivo do que algo muito técnico, muito engessado, sabe? Uhum. Sim, e eu até ia te questionar isso, para além das empresas, isso pode ser feito até para pessoa física, né? Para se eu quero só para mim, um perfume só para mim, né?
Sim, sim. Eu não trabalho, por exemplo, com perfume pessoal, mas existe a possibilidade. Existem perfumarias de nicho no Hum, Brasil que criam sim, uma fragrância especificamente para você. Então, ela vai analisar ali a sua sim. personalidade, o seu estilo, e aí eles constroem a fragrância em cima disso. Eu acho fantástico. Sou louca, inclusive, para ter uma fragrância dessa, porque é aquilo, é realmente a sua assinatura, né, pessoal. Sim, Então, sim, não é sim, aquela sim, sim, coisa, eu sim. comprei um perfume ali no Dutch Free e a minha assinatura. Não, a sua Sim. assinatura que vai ser uma fragrância que vai representar a tua personalidade, né? O teu estilo, muitas vezes, Uhum, de se vestir e não tá coerente com o teu perfume. Então, uhum. é muito legal. Mas assim, além disso de marcas e pessoa física, para eventos também é muito legal. E aí sim eu atendo. Então, por Sim. exemplo, casamentos, aí eu quero a fragrância do meu casamento. Aham. E olha que legal, porque é um negócio que você já começa antes, se você mandar um convite físico, o convidado já consegue sentir ali, chega na festa, a gente faz a aromatização da festa, e aí depois, na hora dele ir Legal. embora, ele leva a lembrancinha, e aí aquilo eterniza, porque o cheiro é como se fosse uma máquina do tempo, né? Sim. Então ele vai sentir aquela fragrância de novo e vai lembrar, ai, o casamento da pessoa tal, né? Aquela festa que foi super Legal. legal. Sim. Então, é realmente uma máquina do tempo, e só traz memórias, né? É um negócio que mexe, como eu falei já 10 vezes, mas é um negócio que mexe muito com o afetivo das pessoas. Eu fiquei pensando agora, pensa, tu tem um perfume só teu, assim, aí tu passa na rua, tu vai em algum lugar e aí a pessoa fala, ai, nossa, que perfume bom! Qual perfume tu tá usando? É o meu. Exato, não Só o tem meu. como. Não tem nem como te falar o nome porque é só meu. Ai, ai, que legal. Mas então tá, Júlia, eu acredito que seja isso. Não sei se o pessoal que está assistindo tem alguma dúvida com relação a esses assuntos, mas em suma, cheiro não pode ser registrado. O que pode ser registrado é a marca e a identidade olfativa, muito provavelmente e com certeza vai trazer muitos clientes e os clientes vão lembrar de ti para toda a vida, eu creio, né? Então é algo muito forte da marca que precisa ter, né? Que a gente precisa levar isso também adiante. E eu gostaria de Sim. agradecer a tua presença Imagina, eu que agradeço o nessa convite live. mais uma vez. Só para complementar, então, essa questão, para quem entrou agora, se você for desenvolver a sua identidade olfativa, tenha noção de que é um lugar responsável, que você realmente vai ter como uma exclusividade e um detalhe importante que é o seguinte, a gente não consegue garantir essa exclusividade, as pessoas, uma sempre tenta, quando o negócio dá certo, a pessoa tenta copiar, né? É inevitável. Mas, dependendo, por exemplo, eu trabalho com alguns fornecedores, laboratórios diferentes, cada um deles tem um representante internacional, né, de matéria-prima mesmo, exclusivo. Então, às vezes, uma fragrância que eu quero desenvolver num laboratório X, ele usa a lavanda X, que foi plantada na França e foi colhida dessa forma, e foi extraído dessa forma o óleo essencial. O Y, que é outro laboratório, ele planta a lavanda sei lá, na Bulgária, em outro país e extrai de outra forma. Então, isso não é porque é a lavanda, que é a mesma flor, que vai ter o mesmo cheiro. Onde ela foi plantada, a forma que foi extraído o óleo, isso impacta na percepção olfativa. Então, às vezes, você tem duas fragrâncias de lavanda e elas têm as percepções totalmente diferentes. Isso também é uma questão que, claro, não é a garantia legal, né, do INPI, mas também é uma forma de que, tá, a minha lavanda só eu tenho acesso, só a gente aqui garante essa qualidade e é, essa Exclusividade. percepção. Isso, É, então, é muito interessante isso também, a questão da natureza, né? Como ela incide no teu perfume. exato. Porque esse exemplo da lavanda, se vai ser colhido só em um lugar X, obviamente que para copiar isso vai ser muito difícil. Isso. E aí sim, eles têm essa questão que você trabalha, que é a patente, né? Então, tem essa parte da extração, por exemplo, a lavanda que é plantada, que é colhida na França e é extraída de tal maneira o óleo essencial, ela vai ter um tipo de cheiro. Uhum, É, às vezes a molécula de sintético, porque a gente também na perfumaria tem a parte sintética, né? Que não envolve óleo essencial.
Então a Uhum. gente às vezes, quero replicar o cheiro da baunilha, vamos supor. Aí a Uhum. gente tem a molécula sintética ali que replica. E aí um determinado laboratório tem a patente dessa molécula. Uhum. Então só ele vai ter esse Uhum. tipo de cheiro, essa baunilha diferenciada, vamos supor. Uhum. Acontece muito isso também. Uhum. Então é por isso que eu tô Sim. falando, dependendo do laboratório, você vai ter a baunilha aqui nesse perfume e o outro vai ter uma baunilha diferente. Por quê? Porque de repente, se for um cheiro natural, né, uma baunilha natural, elas podem ser colhidas e plantadas de lugares diferentes. Mas se for sintética, são moléculas diferentes, são diferentes patentes, entende? Diferentes Uhum. tecnologias. Sim. Então existe essa. Às vezes é por isso também que dificulta tanto a cópia, a replicar uma fragrância que já exista, porque de repente a sua tecnologia ali, o que você tem, não alcança aquele cheiro ali que o outro laboratório fez. E inclusive essa questão da patente, eu sempre esclareço, né? O pessoal confunde muito registro de marca com patente. São Hum. coisas totalmente distintas. Então, ali, nessa questão da patente, da molécula e da patente registrada ali na molécula ali, é uma questão mais industrial. Então, Uhum. vai para o INPI esse pedido de uma forma. Tem todo um protótipo, um projeto que eles mandam, um relatório fornecido por profissionais da área e que aí vai para registro da patente. Então, o registro da patente é algo que é algo advindo da indústria. Então, é algo Uhum. totalmente novo e que ninguém tentou registrar antes. E que não existe algo de diferente ou algo de normal assim na natureza. Por exemplo, eu não posso tentar registrar daqui um pouco algo que já exista na natureza, ou que já Uhum. está sendo feito, ou que é algo que não tem nenhuma inovação e que não tem nada de diferente, assim, sabe? Eu já Sim. peguei alguns casos de patente aí em específico que a gente fez uma pesquisa e realmente não dava para registrar porque era algo que não era inovador, Olha só, sabe? não sabia. Muito embora a pessoa acreditava e achava que registrando a questão da patente, que o processo é longo, demora geralmente 10 anos por aí, para Caramba. sair um deferimento de uma patente, diferente do registro da marca, né, que leva em torno de 1 ano a 2. Então, é É mais, um outro processo, né? mais simplificado o processo. E então é algo totalmente diferente, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, vou patentear minha marca. Ai. Não é, vai registrar tua marca. Sim, são É totalmente coisas completamente diferente. diferentes. Mas também tem a questão da proteção, né? Obviamente, a patente é algo extremamente delicado e tem que ser algo inovador. Então, imagina tu patentear uma molécula específica, assim, que depois produz perfumes. É algo realmente Sim. fantástico, assim, para te conseguir é difícil. Então, automaticamente ali tu já tem uma proteção, né? Sim, exatamente. Então, é mais ou menos isso mesmo. É você conseguir criar um óleo ali, né? Uma molécula física de um cheiro. Porque muitas vezes eles criam essas moléculas ou para substituir o natural, porque às vezes o natural fazer esse cultivo, essa extração do óleo essencial é algo ambientalmente e financeiramente inviável para larga escala, por exemplo. Uhum, Ou às vezes não é possível. Então, eu quero um cheiro, sei lá, um cheiro de chocolate doce. Como que eu faço? Não tem como extrair o óleo essencial do chocolate doce, né? A barra de chocolate. Então vamos criar uma molécula que traga essa mesma percepção. Que vai trazer como vai ser uhum, como um cheiro de chocolate, né? Um exemplo uhum, aleatório. uhum. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então é algo muito inovador, eu acredito mesmo, né? Muito Sim, extraordinário, assim. sim. E a questão da proteção do perfume em si, para finalizar, se dá através de contrato, né? Atualmente, infelizmente, essa é a única opção de proteção. Uhum. Mas, como tu disse, a pessoa, para copiar exatamente igual, ela vai ter que pegar os mesmos fornecedores, pegar exatamente tudo que aquela pessoa fez
para conseguir copiar. Isso é extremamente difícil. Lógico, Ex- não é impossível. Por isso que É, existe o não, contrato. exatamente, é a Mas, importância do contrato, né? é difícil, né? Então, Sim, acaba que a pessoa, tendo o seu próprio cheiro, é muito mais difícil de outra pessoa ou terceiros quererem copiar, né? E se copiar, vai completamente. ficar uma cópia falsificada. É, não fique. E assim, tipo, não fique igual. Pode chegar muito perto, mas sempre vai ter uma diferencinha, que no fim das contas não tem como, assim. Mas assim, de maneira geral, espero que as coisas evoluam, né? Pelo menos na legislação. Como eu falei no começo da live, é um negócio muito inicial aqui no Brasil ainda, precisa evoluir muito o mercado. E eu tenho certeza que vai evoluir, porque a Sim. tendência é só crescimento. E aí, quem sabe, a gente não possa fazer outra Uhum. live falando sobre o registro da fragrância. Isso aí, eu espero. Até, sim, nessa questão do registro tem muita coisa para evoluir também. Principalmente essa questão de registro de marca, sabe? De cores, de cheiros, que é algo que realmente não dá para ser registrado e que deveria, né? Deveria. Sim, E deveria ter uma legislação, inclusive, sobre isso, mas vamos rezar que isso não, vai. evolui e a gente tenha, né? Vai sim, tenho certeza. Obrigada, viu, Tá, Débora, pelo convite mais uma eu que vez. agradeço a tua presença, gosto muito do teu trabalho, Obrigada. admiro bastante, assim, eu acho que é extremamente importante, como eu já havia comentado, né, a gente levar adiante esse assunto, porque muitas pessoas não conhecem e não sabem que isso Sim, existe. E, e é isso. Muito obrigada pela obrigada. presença. E se vocês querem mais lives falando sobre isso, comentem com a gente, nos chamem nas nossas redes sociais se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto também, que a gente vai responder vocês. É isso. Qualquer coisa, pode chamar que a gente está aí pronta para bater um papo. Isso aí, brigadão, gente, boa noite Tchau, e até tchau, boa mais. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.